Dando sequência aos áudios, agora eu vou abordar a parte da segurança e vou dividir em blocos. Primeiro ponto muito importante: segurança não é escravidão. Ninguém deve viver sobre a vertente do medo. Todos esses valores que nós tivemos e fomos agraciados em receber, isso é um presente. Não pode ser considerado uma maldição. Então, nos aspectos de segurança, você deve estar prevenido para o pior, mas sempre aguardando o melhor que a vida pode proporcionar a todos vocês. Então, não deve viver do medo. A televisão já faz isso muito bem, criar as pessoas na vertente do medo. Nós devemos ter a segurança porque corremos riscos, porque somos visados, isso sim, mas não vivemos com medo. São duas coisas completamente diferentes. Que os seus seguranças sejam os seus amigos, que sua felicidade seja a maior segurança que você pode ter, mas que você esteja prevenido para tudo de ruim que possa eventualmente acontecer na sua vida e na vida dos seus filhos, e que com isso você esteja preparado para o pior, sempre aguardando o melhor da vida. Eu vou estar dividindo em alguns tópicos esse item segurança, porque é um item, vamos dizer assim, com muitos braços, muitas vertentes e muitos cuidados que são delicados. A maior parte das pessoas não será feito espionagem, ninguém vai estar, vamos dizer assim, seguindo vocês para saber os seus segredos mais ocultos e secretos. Isso raramente vai acontecer. Um outro nível de pessoas que se expõem mais, isso sim será uma realidade, em alguns casos, por interesses corporativos e por interesses governamentais. Como a maior parte das pessoas não terá essa visibilidade, vamos trabalhar no básico. Ter uma segurança que ela não precisa aparecer de forma ostensiva e assim viver felicidade. Não viver escravo do medo, da insegurança. O dinheiro que todos estamos recebendo é um presente, é uma dádiva. Então ele deve ser tratado como algo especial, não como algo que vai prender vocês a qualquer tipo de medo. Então, vamos falar primeiro da parte da segurança pessoal. Primeiro ponto, quando eu digo de segurança pessoal, eu posso falar com mais propriedade, porque eu já fui supervisor de segurança armada. A primeira coisa que eu posso passar a vocês, de anos de prática, é a seguinte: não contratem empresas de segurança. Eu sei que muitas pessoas já ficaram imaginando, nossa, eu vou contratar a empresa de segurança A, B, C, mas eu aconselho, eu trabalhei em empresa de segurança e digo, não contratem empresas de segurança. E vou explicar o porquê. Pela praticidade, num primeiro momento, é claro que é muito fácil. É só chegar numa empresa de segurança, contratar, que você terá profissionais ali já selecionados e que estarão prestando o melhor serviço a você. Por que eu sou contra a contratação? Porque os profissionais que vão trabalhar lá são quase escravos. Mesmo os seguranças VIP, que têm um salário mais alto, eles são condicionados a muitas horas de trabalho. Quem ganha a maior parte do pagamento é a empresa. E o segurança, ele sabe de uma coisa: se ele tomar um tiro, ele vai ser substituído no dia seguinte. Então, efetivamente, ele não vai cuidar da sua segurança. Ele vai estar ali, pode cuidar da segurança, mas não com tanto afinco quanto uma pessoa que estiver no seu dia a dia, que realmente seja um amigo. Claro que a amizade tem que ter limites. A pessoa tem que entender que você pode ser amigo dos teus seguranças, desde que eles entendam perfeitamente que a amizade, ela é uma amizade de via de mão dupla.
e um respeito a não confundir a amizade com profissionalismo. Então, particularmente, o que eu sugiro a vocês? Contratem pessoas que, primeiro, estejam acostumadas a agir. Um segurança, por um executivo, dificilmente ele toma uma atitude rápida, porque ele não está condicionado a agir. Um policial está condicionado a agir. Um segurança VIP, ele não está condicionado a agir, inclusive por saber que qualquer coisa que ele venha fazer, de dar um tiro, por exemplo, ele vai sofrer consequências. Citando um exemplo, teve um caso de um segurança que esse realmente soube agir no momento certo, mas acredito eu que deveria ter sido policial, pela forma que ele reagiu. Ele simplesmente viu uma situação, e nessa situação que ele viu, que a pessoa ia sacar a arma para dar um tiro ou para roubar uma pessoa, e ele rapidamente reagiu. Uma pessoa que trabalha na área da segurança e ele não sente respaldo, porque um problema de uma empresa de segurança é que a primeira coisa que ela faz numa situação de complicação, ela tira o dela da reta. Então, se por acaso uma pessoa sacou a arma, atirou e houve alguma coisa errada, alguma situação errada, que não houve uma filmagem, que não houve uma preparação, aquele vigilante, no caso agente de segurança, ele vai sofrer as consequências das atitudes dele. Só que essa pessoa sabe que isso vai acontecer. Então, um segurança de uma empresa de segurança, ele hesita. Principalmente se ele estiver sozinho. Ele hesita. Então, como muitas coisas são feitas em frações de segundos, você não pode ter um segurança ao seu lado que hesite. Então, um ponto muito importante é, se inicialmente você quer contratar uma empresa de segurança, pode contratar. Uma empresa de segurança, por exemplo, para fazer uma segurança perimetral, que é a sua casa, é uma opção que é vantagem no início. Então, o que eu sugiro a vocês? Contratem equipes de segurança formadas principalmente pela coordenação de agentes da polícia, seja da Polícia Federal, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, mas peça alguém de uma patente elevada, de sargento para cima, que forme uma equipe de pessoas que já foram policiais ou que estão na ativa e estão fazendo o trabalho, vamos dizer, o bico. Mas crie uma equipe de trabalho. Mantenha essa equipe fixa, que todo rodízio que for feito por escalas de serviço seja desta equipe e pague muito bem. Pague muito bem para esses profissionais. Paguem cursos de atualização, paguem equipamentos de ponta, afinal é a vida da sua família que está em risco. Paguem sistemas de monitoramentos mais avançados que existirem. A comunicação entre eles tem que ser a melhor que existe. Os carros blindados também para a sua equipe de segurança, do mesmo nível do que o seu carro blindado, pois numa situação onde houver uma tentativa de sequestro, é o carro da segurança que vai ficar na frente do seu carro. Ele precisa ser blindado. Faça tudo de forma a se resguardar da melhor maneira possível. Você ter um carro blindado, você pode ter com a sua holding familiar. Em outro áudio eu vou explicar sobre holding familiar. Você ter uma segurança armada, você está sobre a holding familiar. Você poder prestar todo o apoio a essa pessoa, aliás, a essas pessoas, você faz tudo via sua holding familiar. Qual é o objetivo quando eu falo que seja amigo dessas pessoas? Um policial ou um ex-policial, ele reage instintivamente. Conhece as leis?
vai ser bem tratado pelas pessoas que vão se aproximar dele em qualquer problema, tá? Normalmente é uma pessoa que trabalha muito. Então, quando você passa a pegar um policial, por exemplo, um policial ele pode pedir um afastamento de 2 anos sem remuneração. E ele trabalhar para você durante esses 2 anos. Isso não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é saudável. Isso é uma situação. Pague muito, muito bem a ele. O que é importante quando eu falo pague muito, muito bem a ele? Quando você paga bem um segurança, quando você equipa essa equipe de segurança de forma a que eles vão ter toda a segurança pessoal deles, naturalmente eles vão te dar uma ótima segurança. Quando você puder sempre dar do bom e do melhor para a sua família e para as pessoas que rodeiam você, você terá pessoas gratas. E eventualmente, quando qualquer uma dessas pessoas tiver qualquer tipo de problema, ajude. Dessa forma, você passa a conseguir a fidelidade de pessoas que vão respeitar o reconhecimento que você está dando a elas. Inclusive, é importante montar no mínimo 2 equipes de segurança. 2 chefes de segurança, 2 equipes de segurança, porque as 2 equipes trabalham juntas. Tem um supervisor, que normalmente é uma pessoa que não trabalha com eles, mas é o superior deles, e cada equipe tem um supervisor e um líder. Dessa forma, você passa a ter uma vida tranquila. Primeiro, você não precisa de uma segurança ostensiva, que é aquele segurança de 2 metros de altura, 120 quilos. Um halterofilista. Nenhum de nós precisamos ter esse nível. A melhor segurança é o segurança discreto. Aquele que é o motorista, que ninguém percebe que ele é um segurança. Esse é a melhor segurança, porque você vive a sua vida com felicidade. Quando você entrar num local, você vai entrar como uma pessoa comum, sendo protegido por pessoas que não vão aparentar, sem seus seguranças, e você passa a viver com mais tranquilidade. Infelizmente, um grande erro de certas pessoas é andar sem necessidade com 5, 6 seguranças para se mostrar que é uma pessoa especial, que é uma pessoa rica e que precisa desse nível de segurança. Isso escraviza a vida das pessoas. Tem grupos de pessoas que sim, precisam desse nível de segurança. Mas no normal, isso escraviza a vida das pessoas. Então, quando vocês pensarem em segurança, pensem na segurança discreta. Aquela pessoa pode ser meio barriguda, mas se ele for um excelente profissional, você sempre terá a melhor segurança do mundo. Se você tratá-lo bem, com respeito, com ótimas remunerações, agradecendo ao trabalho dele, porque um dos grandes problemas que existe é a falta de reconhecimento desses profissionais. Então, quando você reconhece o segurança, que você é, como dizem, o amigo do segurança, você vai ter sempre a confiança dele e ele vai sempre cuidar de você e ter muito carinho por você e sua família. Vou citar um exemplo de uma vez que eu estava na área conversando com o pessoal e um segurança virou para mim e disse: olha, eu trabalhei com um fulano de tal, não vou citar nomes, e ele falou assim: nossa, aquela família era maravilhosa. Eu lembro uma vez que eu estava saindo com o meu carro e os pneus do meu carro estavam carecas. E aí o cara que era o executivo, ele olhou para os pneus e falou: meu, os pneus estão careca, hein? Aí eu comentei que eu não estava com dinheiro para comprar novos. Aí simplesmente no final do dia, o cara mandou eu ir para um local que vendia pneus, que ele já tinha pago os 4 pneus do carro dele.
Esse cara nunca esqueceu. Ele nunca esqueceu. Então, essas situações, elas são marcantes. E claro que a pessoa trabalhou muito mais feliz, muito mais dedicado, pelo simples gesto espontâneo que aquele executivo fez. Só que a pessoa trabalhava por uma equipe de segurança que era terceirizada e que com o tempo, ele foi substituído. Então o que acaba acontecendo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Os seguranças, eles têm que ser seus amigos. Quando tem uma festa de aniversário, manda pedaço de bolo, manda fazer um bolo só para eles, coisas do gênero. Deixa eles levarem para casa. Alimentação, a mesma alimentação que você come, ofereça para eles. Claro que existe uma tratativa diferente, porque os gastos pessoais são muito mais refinados, mas dê alimentação de qualidade. Uma das melhores coisas que você tem para uma segurança pessoal é quando os teus seguranças entram com você dentro de um restaurante de médio porte, não vou falar um super luxo, mas de médio porte para cima, e eles se sentam numa mesa próxima a você. E eles não aparentam ser seguranças. Essa é a melhor segurança que existe. Porque, infelizmente, muitas coisas acontecem do nada, onde a gente menos espera. Então, essas pequenas dicas de segurança, na questão da seleção pessoal, ela é muito importante. Um outro critério que vocês têm que levar muito em consideração é uma excelente avaliação psicológica. É importante criar esse grupo e fazer com que esse grupo passe por uma excelente avaliação psicológica particular, onde vocês tratem diretamente essa questão. Também é aconselhável que vocês custeiem, mesmo que passe uma experiência de 3 meses, aí fica a critério de cada um check-up. E pessoas com vida sedentária não mantenham na sua equipe. Porque, infelizmente, o segurança que tem uma vida sedentária, ele não é atento. Vocês precisam de pessoas que não fiquem olhando no celular, trocando mensagens no dia do trabalho, e pessoas que sejam atentas e que tenham um condicionamento físico que seja mínimo, não digo de um atleta, mas no mínimo de uma pessoa que periodicamente faz exercícios. Essas pequenas dicas que eu estou passando a vocês é da minha experiência pessoal, como eu particularmente vou planejar parte da minha segurança. Então, sempre penso a vocês o seguinte: você não precisa de um segurança de 2 metros de altura. Você precisa de uma pessoa eficiente e uma pessoa educada. Um segurança, ele não tem que estar grudado com você. Quando você entra num shopping e você está, por exemplo, numa loja, ele pode ficar do lado de fora. Pelo contrário, ele vai estar mais atento às coisas que estão acontecendo. Contratem também seguranças mulheres. Policiais são extremamente atentas. Todos esses tipos de dicas são dicas simples, mas que requerem um grande esforço para vocês conseguirem manter essas equipes. Quando eu digo um esforço para manter as equipes, porque até vocês formarem uma equipe, até terem a equipe, vamos dizer assim, principal das pessoas da polícia, até terem atitudes assim, você tem que estar num nível de relacionamento muito bom. Ou pedir indicações. Quando vocês sentarem com as pessoas responsáveis por essas equipes de policiais, o que acontece? Conversem abertamente as suas vontades e, acima de tudo, imponha que o grupo que irá fazer parte seja um único grupo. Você pode precisar de 6 pessoas e formar uma equipe de 30. Não importa. Mas que seja somente dentro desse ciclo de 30 pessoas. Porque esse ciclo você vai obrigar a fazer treinamento de tiro,
você pode fornecer munição para eles treinarem, irem para stand, receberem treinamento. Invista na pessoa. Mesmo que porventura eles não fiquem por qualquer motivo que seja, você fez um amigo. E se sinta presente. Fale com eles. São seres humanos fantásticos. Claro que existem aquelas pessoas que infelizmente abusam do poder, mas ninguém vai abusar do poder de quem está pagando. Pelo contrário, eles vão sempre tratar todos nós com muita educação. Então, aniversário, compra um presente, procura sempre estar fazendo alguma coisa para que as pessoas vejam e pensem como você é bacana, como você é uma pessoa que se preocupa com ele. E qualquer problema que aconteça com ele, dê todo o apoio possível. Inclusive, uma das coisas que vocês podem fazer, principalmente para aqueles que estão ganhando valores absurdos, é proporcionar convênio médico extensivo à família. Vocês podem ter certeza que esse tipo de coisa ninguém esquece. Mesmo que tenha pelas forças policiais o convênio, é um convênio que não é tão bom quanto o que você pode proporcionar. Então eu digo sempre a vocês o seguinte: tratem as pessoas com respeito, vocês serão tratados com respeito. Não estou dizendo que os profissionais da área de segurança privada não sejam bons profissionais. Eu só estou dizendo que no ciclo mais próximo da tua segurança, quando você sai e faz o seu translado, é preferível ter ao seu lado pessoas que reajam. Se você está indo com o seu carro blindado e você sofre uma tentativa de sequestro, o policial ou ex-policial, ele vai reagir instantaneamente. Um segurança executivo vai pensar nos problemas que ele pode ter. Então, infelizmente, nós temos que ser realistas. Aqui são dicas pessoais. Então é muito melhor ter uma pessoa que é ou já foi policial, que ele sabe que ele vai reagir, ele sabe que ele vai estar ali cumprindo com seu papel, e ele sabe, acima de tudo, que se ele tiver qualquer tipo de problema, você vai oferecer ajuda a ele, inclusive jurídica. Você tem que deixar um advogado à disposição para qualquer tipo de problema que envolva o horário de trabalho. Quando eles sentirem que você realmente está dando todo apoio, que ele pode reagir, que ele pode entrar numa situação que vai colocar um certo problema para ele, que ele pode ter que sacar uma arma no momento que ele tiver dúvida, você estará com uma proteção maravilhosa do seu lado. Outro ponto que muitas pessoas pensam é colocar filmagem. Eu particularmente aconselho: coloquem as filmagens discretas, porque existem filmagens nos seguranças que são câmeras que não são visíveis, diferente da Polícia Militar, por exemplo, que tem usado câmeras visíveis. Existem aquelas que são com o mesmo equipamento, só que eles são de uma forma que a pessoa não consegue ver que está sendo feita uma filmagem. Aí que se registra as coisas mais erradas, quando eles sabem que não estão sendo filmados. Quando eu digo os agressores, as pessoas que trazem problema, e coloque com áudio. Qual é o objetivo disso? Resguardar, inclusive, a segurança. Porque para o segurança, ele sabe que se ele tomar uma atitude que ele tiver que reagir, ele está respaldado pela filmagem. Então, esse tipo de situação, ela é muito útil. Por quê? Porque você está resguardando as pessoas. Claro que a pessoa, ela não precisa fazer uma filmagem se ela está fazendo uma segurança dentro da sua casa. Uma segurança perimetral. A segurança, a filmagem, normalmente é aconselhada para quando sai da tua residência no teu translado. Os veículos também mantenham filmagem, tanto frontal quanto traseira.
Então, esse tipo de situação vai resguardar você de qualquer tipo de dor de cabeça. Porque se houver dúvida, tire a prova. Eu sei que é um assunto que as pessoas não gostam de pensar, porque cerceia a liberdade, mas em muitos casos, dependendo daquilo que você estiver fazendo, vai ser um mal necessário. Por exemplo, você vai fazer caridade. Você entrou numa ONG, você está vendo as crianças, você está lá ajudando as pessoas, você está sendo visto como uma pessoa rica. Os dirigentes da ONG podem ser pessoas maravilhosas, mas a comunidade, o bairro, as coisas não são. Então, infelizmente, eles precisam da nossa ajuda. Mas no meio de pessoas boas, eventualmente vai aparecer aquelas que não são. Então, quando a sua segurança estiver junto com você, que ela pode chegar primeiro, chegar num carro discreto, mesmo blindado. Ela chega primeiro, ela já se envolve com as pessoas. Quando você chega, eles são seguranças que ninguém nem sabe. E vão estar lá te protegendo. Então são situações que você tem que fazer sempre o bem. Mas você não pode ter medo de você ir para um lugar e ser visado como uma pessoa rica, um alvo. Você tem que ir para um lugar estando feliz. Você tem que ir para um lugar sabendo que ali você está fazendo a caridade, que você está fazendo o bem e que nada de ruim vai te acontecer. Porque você está protegido por Deus e pelos seus anjos da guarda aqui embaixo, que são sua equipe de segurança. Nunca deixe de fazer a caridade por medo de qualquer coisa. Nunca deixe de ir nos lugares que você pode até considerar, entre aspas, perigoso, e porque esses lugares são os lugares mais carentes, que mais precisam da tua ajuda financeira. Nunca deixe de fazer essas coisas. Porque uma televisão te cria pânico, porque a mídia só fala de desgraça. Faça a diferença, mas vá protegido. Então, minhas dicas de segurança, elas estão entrando nesse ponto. Você não precisa estar num lugar, como disse, mostrando que você está com uma grande segurança. Você pode, por exemplo, ir para um local desse e mostrar que você tem 2 seguranças. Por que é importante? Porque você afasta também as pessoas que pudessem vir de forma agressiva para cima de você, porque você é rico e eles são pobres. Infelizmente existe muito essa mentalidade. Com 2 seguranças, as pessoas também já se recuam. Na verdade, você tem 4, 6, só que as pessoas não percebem que você tem outros. Então, o objetivo disso é: faça o bem, não deixe de fazer a caridade por medo. Cumprimente sempre eles. Deseje bom dia, boa tarde, boa noite, que é o mínimo que qualquer um de nós podemos fazer. Agradeça o trabalho deles. Eventualmente dê pequenos brindes, presentes, mas coisas que você também gostaria de receber. Seja generoso com essa equipe e mantenha essa equipe unida. Inclusive, quando for aniversário de algum deles, se você quiser, promova um churrasco, faça alguma coisa dentro da sua casa para eles comemorarem, alguma data comemorativa, mesmo que seja separado da sua família, você não precisa se envolver se não quiser. Ou aquela equipe A, B vai ser trocada, promova que a equipe que saiu faça uma confraternização, Natal, Ano Novo, coisas do gênero. Vocês não fazem ideia do quanto isso pesa na vida e na morte, se alguém tiver que intervir. Outro ponto importante: se numa situação que vier a acontecer de alguém ficar hospitalizado, vá fazer uma visita. Isso também ninguém esquece. Alguém da família do segurança morreu, ou o próprio segurança morreu, mostre que você se importou. Tome atitudes que você se importou. Você pode até amparar aquela família depois
Mesmo que a pessoa tenha morrido no trabalho dela, como policial, não importa. Mostre à família que você se importou com o ser humano. Você pode ter certeza que o resto da equipe vai saber disso, inclusive porque você vai com parte da equipe, vai saber disso, e você terá pessoas fantásticas à sua volta. Tem coisas que ninguém esquece. Seja sempre lembrado com um sorriso na cara. Que se porventura, ao ver qualquer motivo que alguém dessa equipe saia, sempre que falar de você, vai te falar abrindo um sorriso. Pode ter certeza que isso não tem valor no mundo que pague. Nós estamos sendo abençoados com valores surreais para a nossa realidade. Nós temos que dividir a nossa riqueza. Nós temos que compartilhar, mas com sabedoria. Primeiro, a gente cuida da gente. Depois da nossa família. Depois dos parentes, quem quiser. E depois das pessoas à sua volta. A sua equipe de segurança faz parte das pessoas à sua volta. Você morando num condomínio fechado, você pode comprar uma outra casa e colocar os seguranças naquela casa, aonde, se caso vocês quiserem, eles podem ficar um carro na frente, revezando de 2 em 2 horas, vão trocando, ou eles vão estar próximos a vocês vão ter circuitos eletrônicos para sua proteção, e você mantém eles numa casa. Para qualquer situação, você aciona e eles vão agir. Deixe eles na liberdade, próximo a vocês, e numa emergência, com certeza, todos estarão à sua porta em questão de minutos. Se você puder comprar uma casa que seja próxima da outra, claro que casas em condomínios fechados geralmente são casas de alto padrão. Você pode comprar um terreno e mandar uma casa pré-fabricada, só com bastante espaço para estacionamento, porque todos vão vir de carro. Então você faz uma casa no fundo, com salão de jogos, uma coisa que vai descontrair, e você tem a filmagem daquele local através do seu tablet. Inclusive, um som, com tudo registrado, e eles vão saber que está acontecendo isso, até para se comportarem. Então, o importante desse tipo de dicas é assim, tenha as pessoas próximas de uma forma confortável, porque eles estando descansados também, eles vão estar de prontidão para trabalhar imediatamente quando for necessário. Ok? É um áudio que ficou um pouquinho mais longo, mas é um áudio extremamente importante. Tá? E eu gostaria que vocês entendessem que nós estamos recebendo valores, a maior parte de nós, que nunca na vida vai conseguir gastar. Então não adianta pensar em ficar economizando dinheiro em coisa que não seja realmente importante. Nós estamos num patamar que vamos fazer a caridade, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer o bem, e acima de tudo, vocês podem ter certeza que Deus está olhando por nós, nas nossas atitudes. Tratem todo mundo como vocês querem ser tratados. Lembre-se, as pessoas do bem, elas vão atrair pessoas do bem. Conforme você vibra, é aquilo que você atrai para próximo de você. Quando você quiser contratar pessoas que não foram policiais, mas são pessoas treinadas, são pessoas que você sabe que ou você tem uma confiança, ou se você teve uma indicação muito grande, ou a pessoa vem de uma formação militar, vocês também podem contratar. Não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que, inicialmente, a minha sugestão, como ex-supervisor de segurança armada, eu falo para vocês o seguinte: tenha próximo a você uma equipe que reaja a uma eventualidade.
Se você quer colocar um vigilante normal para cuidar da sua casa dentro de um condomínio fechado, isso é tranquilo. De uma fazenda, de uma chácara, isso é bem diferente. Mas no teu translado, na onde você vai, se você quer uma equipe efetiva, essa é a minha sugestão para você ter isso. E como digo de novo, mantenha uma mesma equipe. Você pode ter 30 pessoas fazendo rodízio de 6. Não importa. Mas mantenha as 30 pessoas. Peça para sua secretária anotar sempre as datas de aniversário, datas que são importantes, e faça sim a lembrança, um bolo para comemorar o aniversário da pessoa. Mesmo que você não queira ir, você mande o bolo, deixe os amigos comemorarem. Essas coisas não têm preço. Ok? Então, se estende muito nesse tema, porque é um tema muito importante. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Claro que a gente nunca espera que chegue a esse ponto, tá? Mas você não adianta achar que depois que você ficou rico, e querendo ou não, as pessoas da sua família vão saber, você vai ser visado. Inclusive, você pode apresentar para as pessoas da sua família, para qualquer pessoa, o segurança não como segurança. Você pode apresentá-lo como um amigo, como um assessor, como um coordenador de alguma coisa. Apresente eles como eles não fossem seguranças. Combina com eles. Por quê? Porque ele estando perto de você, o importante é cuidar da tua vida. E o cara, ele pode reagir, entre aspas, principalmente quando envolve família, reagir como um amigo, um apaziguador, uma pessoa que não quer ver uma discussão, uma briga, não necessariamente tendo que se apresentar como teu segurança. A descrição, quando entra no ambiente familiar, é muito boa. E qualquer coisa, é meu motorista. Acabou. As pessoas da família não precisam saber que você está andando com uma pessoa que está protegendo a vida sua e da sua família. Quando eu digo pessoas da sua família, são pessoas que não convivem com você diretamente. Então essas coisas são importantes. Por exemplo, quando uma pessoa ela entra para dentro de um ambiente que envolve um pouco da sua família, uma festa ou alguma coisa do gênero, ele pode usar um Bluetooth. Um fone de ouvido discreto, de celular, não chama atenção. Ele não precisa estar naquela postura do segurança. Ele vai estar na dele. Quando você tiver uma mulher junto fazendo segurança também, eles vão estar juntos, conversando, num canto, de boa, observando tudo. Simples assim, ninguém vai nem perceber. E quando alguém questionar quem são eles, são funcionários, são amigos, são seu assistente pessoal, entendeu? Coloque assim, não coloque, você não precisa expor que você tem uma segurança para dentro da sua família se você não quiser. Assim você vai ver sua vida de uma forma tranquila, feliz e com certeza com pessoas ótimas à sua volta. Mas como eu disse, eu vou ressaltar de novo, tem 2 critérios muito importantes. Aliás, 3. Treinamento de tiro, independente se é policial ou não, que para eles inclusive é bom. Então incentive clubes de tiro, banque as despesas. Segundo, uma avaliação psicológica que vai ser periódica. A cada 6 meses, obrigue a passar por uma avaliação psicológica profunda. Porque psicologicamente, onde existem os maiores traumas, e às vezes um problema do trabalho, pode refletir na segurança dele. Então você tem que passar por uma avaliação. E terceiro, condicionamento físico. Por exemplo, naquela casa que você montar para que eles fiquem, monte uma academia junto. É um investimento. Então é importante que todos façam, inclusive uma avaliação física. Você pode pedir que a cada bimestre eles façam uma avaliação física para continuar na equipe ou não. Contratem pessoas para cuidar dessas partes para vocês. Aí sim vale a pena a contratação de empresas.
para cuidar desse tipo de coisa. São dicas simples, que depois tudo é automático. Depois que você fez o básico, você nunca mais se preocupa com esse tipo de situação. Quando a sua equipe de 30 pessoas defasar, você espera um pouco antes de complementar o quadro. Você não tem que fazer nada correndo. Mas tenha sempre aquela situação. Cada novo segurança é um novo processo que se inicia. Ok? Bom, espero ter ajudado. Volto a falar sobre remunerações. Paguem muito bem. Paguem bem acima do mercado. Ok? Verifiquem na sua região qual é o valor de um segurança executivo. E paguem muito bem. Existem muitos trabalhos que são pagos por dia. Então, assim, geralmente, o segurança, no caso, ou o policial, que principalmente se ele tiver de serviço, quando ele sai, ele vai trabalhar. Então é contado por dia. Pague muito bem. Mas pague você diretamente. Não permita que o chefe da segurança receba o dinheiro e repasse para eles quanto ele quer. Não permita que isso aconteça. Quando você chegar para ele, para o segurança, e você falar que vamos supor que o dia de trabalho dele seja R$500, estou dando só um exemplo, R$500, o chefe da segurança vai ganhar 1.000, a responsabilidade dele é muito maior, mas aquele dia, aqueles R$500, você vai mandar direto na conta da pessoa, através da sua equipe de gestão, através da empresa de holding familiar, que eu vou falar em outro áudio. Porque o que normalmente acontece, e é uma coisa muito ruim nesse meio, é que assim, o chefe da segurança lá, o oficial, ele vai querer cobrar um pacote. Nesse pacote ele ganha um valor astronômico em cima dos policiais. E não tem sentido você pagar assim. Porque quem está na linha de tiro são os policiais, não é o chefe. Então a melhor forma de você gerir uma situação dessa é um exemplo. Você paga 50 mil por mês para aquele chefe lá da segurança, no caso o oficial, que vai cuidar de toda a tua segurança. Abaixo dele você tem 2 supervisores. Você vai trabalhar turno de 24 horas, ou vai trabalhar de 12 horas, ou vai trabalhar em turnos de 6 horas, aí fica a seu critério. E cada líder ganha 50% a mais, um exemplo, 50% ou 100% a mais do que a equipe. Simples assim. O principal tem que ser a equipe. A equipe que tem que ganhar bem. Eu digo isso porque é normal aquele oficial chegar para você e falar, olha, me paga X por mês e que você não precisa se preocupar que eu faço tudo. Só que nessa brincadeira, ele ganha muito dinheiro e o segurança ganha pouco. A gente não pode permitir que isso aconteça. Ok? Então você tem que criar as regras dizendo, eu pago para cada pessoa diretamente o valor de X, eu pago para o supervisor o valor de Y e eu pago para você o valor de Y. Simples assim. Ok? Espero que seja útil essas informações. Eu sei que o áudio ficou bem longo, mas é importantíssimo isso, porque realmente faz a diferença para que a gente possa viver com segurança, tranquilamente e sem medo de nada diante das ameaças que o mundo está ficando cada vez mais perigoso, para a gente poder viver tranquilo e, acima de tudo, não deixar de fazer caridade por causa de medo. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção, foi um áudio longo, mas é necessário. E nós estamos lidando com pessoas. Como eu já tive do lado de lá, já fiz escolta executiva, entendeu? Então eu sei como é que é o outro lado, mesmo que faz décadas atrás. Às vezes já vivi na pele essa situação, então eu sei exatamente como funcionam as coisas. Mesclar segurança com seguranças normais não é nenhum problema. Mas a tua equipe próxima a você faça aqueles que reajam. Tá ok? Obrigado pela atenção de todos.